Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo editorial do dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo mais um pouquinho da política, né? Esse é o nosso almoço com política. Ontem eu anunciei para vocês uma publicação sobre uma possível paralisação da classe dos caminhoneiros. Hoje saiu mais uma matéria confirmando que é um movimento silencioso que vem ganhando força e já tem data para acontecer. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês, tá? Então, tem várias pautas que nós vamos debater nesse editorial. Sejam todos bem-vindos. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês e a gente vai discutir tudo isso. A gente já está na nossa tela do aplicativo. Enquanto isso, sobra um tempinho aí para você se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Dá uma olhada nessa publicação aqui. Você acha justo o cara que recebe Bolsa Família, tem plenas condições de trabalhar, aparece para ele, né, a possibilidade do emprego, alguém oferece um emprego para ele, ele se recusa, ele continuar ganhando Bolsa Família mesmo assim? Se você acha que isso é injusto, saiba que tem um prefeito lá do Rio Grande do Sul que também pensa a mesma coisa. Prefeito cria lei que emprega usuários do Bolsa Família. Quem recusar perde o benefício. O prefeito Bento Gonçalves, cidade muito bonita do Rio Grande do Sul, Diogo Segabinazzi Siqueira, sancionou a Lei 7126 de 2025, que incentiva a inserção de beneficiários do Bolsa Família no mercado formal, com suporte para empregabilidade e aplicação de penalidades em caso de recusa. A medida prioriza homens entre 18 e 40 anos e busca reduzir fraudes por meio de visitas domiciliares realizadas pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social. Siqueira reforça, abre aspas, o emprego é a melhor assistência social que pode existir. Desde janeiro desse ano, a Prefeitura conduz uma força-tarefa para poder estar ofertando de forma ativa vagas e apoio de transição de trabalho, com ações de elaboração de currículo e disponibilização de transporte para que essas pessoas possam trabalhar. Beneficiários que recusarem ofertas terão o benefício suspenso de forma imediata. O que apresentar informação falsas será multado em R$ 7.200, valor destinado ao Fundo de Assistência Social. Isso aqui sim é política pública decente. Isso aqui, sim, na minha visão, é uma política pública que vale a pena. Você pega aquela pessoa que está ali encostada no Bolsa Família, recebendo Bolsa Família e que tem condições de trabalhar, pega essa pessoa, dá a possibilidade dele trabalhar, dá o transporte para ele poder trabalhar, e se ele disser que não pode trabalhar por A ou B mentindo, toma uma multa de R$ 7.200 que vai para assistência social para continuar fomentando a ajuda para outras pessoas poderem trabalhar. Eu gosto demais da ideia. Não sei vocês, qual o ponto de vista de vocês, tá bom? Mas vamos lá, já está na nossa tela aqui. Ou para a roubalheira ou paramos o Brasil, vergonha desse Estado, né? Movimento nacional cresce silenciosamente e marca data para paralisação em todo o país. Aqui é mais um meio de comunicação informando que pode acontecer, né, uma paralisação por parte dos caminhoneiros, tá? Aqui, Pernambuco, um movimento que reúne setores do agronegócio e caminhoneiros, anunciou uma paralisação nacional para o dia 20 de outubro de 2025. A mobilização, conforme apurado nesta sexta-feira, tem entre suas principais reivindicações a anistia para os presos e exilados políticos e a realização de eleições que classifiquem como limpas. Também, eles falam na possibilidade de acontecer um impeachment de ministros do Supremo, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes. O JCO consultou um dos coordenadores do movimento, que informou não haver figuras políticas formalmente liderando a organização. Segundo o representante, políticos que apoiam as pautas evitam manifestar apoio público devido ao medo de perseguição que atribuem ao
Supremo, né? Essa matéria aqui já foi veiculada e agora, né, mais um jornal confirmando. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Os grupos de caminhoneiros poderiam estar, né, mobilizando aí a paralisação e isso ainda está acontecendo, né, nos bastidores, por debaixo dos panos. Por outro lado, algumas pessoas falam que isso é mera especulação, né? Não é real essa possibilidade dos caminhoneiros estarem parando agora, tá? Não é real essa possibilidade aí, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Olha só, regras aprovadas por Barroso levaram o julgamento de Bolsonaro à primeira turma do STF. Se tem uma das coisas que eu questiono há muito tempo aqui com vocês, sem sombra de dúvidas, é a questão da competência, pessoal. A incompetência do STF é notória. Eu não estou falando do sentido conhecido da palavra, de que eles são incompetentes. Pelo contrário, eles são competentes até demais em perseguir o Bolsonaro. Eu estou falando da incompetência do tribunal. Só que o próprio Barroso, que a gente sabe que é uma figura que não é tão fã do Bolsonaro assim, foi uma das figuras responsáveis para mudar a regra do jogo bem no meio do jogo. Esse tipo de coisa soa estranho, dá uma conotação muito estranha. Onde já se viu mudar as regras do jogo no meio da partida. E foi exatamente o que o Barroso fez. Regras aprovadas por Barroso levaram ao julgamento de Bolsonaro à primeira turma. Sem as regras do Barroso, a regra é que o Bolsonaro seria julgado na primeira instância, assim como Lula foi. Alterações no regimento interno do STF, propostas pelo Barroso, transferiram para a primeira turma da Corte a competência para julgar ações penais de autoridades com foro privilegiado, como Jair Bolsonaro. A mudança, aprovada em 7 de dezembro de 2023 pela Emenda Regimental 59, tem impacto direto no julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. A medida busca agilizar os processos, antes concentrados no plenário. A nova configuração coloca ministros como Alexandre de Moraes e Flávio Dino à frente desses casos. Ou seja, é a partir, né, da atuação do próprio Barroso é que, né, o ministro, né, colocou aí o Bolsonaro para ser julgado, né, na primeira turma. Mas ainda falando sobre o Barroso está meio, vamos dizer, meio receioso, né, sobre as sanções. É o que mais sentiu o impacto das sanções do Donald Trump, é o que mais levou pancada, né? Ele que tinha uma offshore lá nos Estados Unidos, com só um apartamento avaliado em milhões de reais, né? O Barroso espera agora o recuo das sanções dos Estados Unidos após o fim do processo contra o Bolsonaro. Então, o sonho dele é que as sanções se acabem. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse na sexta-feira, que espera que as sanções dos Estados Unidos contra ministros da Corte retrocedam após a conclusão do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com jornalistas em seu gabinete, Barroso foi questionado pela Gazeta do Povo se o tribunal ou os ministros têm tentado dissuadir as autoridades americanas de forma institucional ou informal por meio de conversas, né? Então, o Barroso está tentando de tudo, pressionando principalmente o Lula para que ele dialogue agora e tire as sanções dos ministros. Nada foi feito por parte do tribunal. E eu acho que a ideia prevalecente aqui é esperar acabar o julgamento do Bolsonaro para pensar em qualquer eventual medida, seja política, seja até mesmo judicial, respondeu o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, a gente vai falar sobre esse caso aqui, tá? O Lula está melhorando a sua aprovação, mas será que isso realmente é verdade? Será que a aprovação do Lula está ampliando? Olha só essa matéria da Genial Quest. A aprovação do governo Lula sobe para 48%. É o maior patamar desde janeiro desse ano. A aprovação do governo Lula, do presidente, voltou a subir em outubro, de 46% no mês passado para 48%, e atingiu o maior patamar desde janeiro, quando estava em 47%, conforme dados da 18ª rodada de pesquisa da Genial Quest, de avaliação do governo, divulgada nesta quarta-feira. Enquanto isso, a desaprovação escorregou de 51% para 49%, na mesma base de comparação. O levantamento revela que a aprovação de Lula registra recuperação progressiva desde maio.
A enquete da Quaest revela que alguns eventos recentes justificaram essa melhora, como o avanço da reforma do imposto de renda, que amplia a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil no Congresso. A proposta, uma promessa de campanha de Lula, é aprovada por ampla maioria dos entrevistados, pois 79% se manifestaram a favor do benefício, percentual acima do registrado em setembro, que era 75%. Ou seja, o Lula está surfando, né, em medidas populistas. Ele está utilizando agora todas as medidas populistas que ele puder fazer. Está correndo no Congresso uma PEC que vai aumentar, assim, 300 impostos para... isso no modo figurado, tá? Não, o número não é 300, mas vários impostos para o empresariado para fazer populismo para a população de mais baixa renda. Isso para aprovar em 2026, né, uma vitória para o Lula aí. E aí, meu amigo, em 2027, o Brasil que se exploda. O Globo também fez uma matéria. Distância entre aprovação e desaprovação do governo Lula cai de 17 para 1 ponto em 6 meses. Ou seja, a diferença reduziu. A nova pesquisa da Genial Quest, divulgada na quarta-feira, aponta que a popularidade do governo do Lula manteve tendência de recuperação. Então, ele conseguiu recuperar. Os dados mostram que as taxas de aprovação e reprovação à gestão do petista estão tecnicamente empatadas e a distância entre os dois grupos, que chegou a 17 pontos percentuais em maio, era de 5 pontos no levantamento anterior. Agora, soma apenas 1 ponto, ou seja, que o Lula está recuperando a sua popularidade. Mas isso não é à toa. Veja alguns pontos que são aplicados. Humberto Ribeiro, cofundador do grupo de extrema esquerda Sleep Giants, toma posse como conselheiro da Anatel. Sleep Giants era um grupo, né, que ficava articulando aí a desmonetização e a perseguição de perfis de direita, né? E agora o governo Lula vem e coloca o cara dentro, né, de um conselho da Anatel, conselho ali que regulamenta, né, e busca regulamentar, inclusive, né, as redes sociais, que é o que o Lula está mais sonhando. Humberto Ribeiro, cofundador do polêmico grupo de extrema esquerda Sleep Giants, conhecido por suas campanhas agressivas e controvérsias de censura contra veículos de mídia conservadores, como a Jovem Pan, acusado de espalhar desinformação, assumiu uma posição privilegiada no Conselho Consultivo da Anatel nesta segunda-feira, por indicação direta do presidente Lula, em um movimento que levanta graves preocupações sobre a politização de uma agência reguladora, essencial para o setor de telecomunicações. Essa nomeação, né, válida. Espera aí, pessoal, acabou saindo aqui da tela aqui, mas essa nomeação passa a ser válida a partir de hoje, né? O governo Lula está apostando muito, muito mesmo, né, em influenciadores, em gente que participou, né, principalmente, efetivamente, da campanha, e ele quer melhorar sua popularidade nas redes sociais, censurando, né, grupos e perfis de direita. Dá uma olhada aqui nessa matéria da Globo News, justamente falando que grande parte do rico dinheirinho dos impostos que você paga para o governo está indo para melhorar a popularidade do governo, para ele se perpetuar no poder. Dá uma olhada. A Secretaria de Comunicação Social gastando muito mais dinheiro com publicidade digital, com propaganda ali nas redes sociais e fazendo uma aposta muito clara em influenciadores para tentar furar a bolha, né, para tentar chegar a uma parcela da população que não é identificada ali com o campo petista. Então, nas últimas peças que a Secom tem trabalhado nas redes sociais, vários influenciadores foram contratados. Na verdade, eles são contratados pelas agências de publicidade, as agências de publicidade que têm contratos, né, que foram licitadas pelo governo e recebem ali em média, pelo que eu apurei, um cachê que fica em torno de R$20 mil por ação ou por postagem. São influenciadores, digamos assim, médios, porque a Secom avalia que não tem condições, é inviável pagar os maiores influenciadores do Brasil, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, Virgínia, etc. Isso não comporta no dinheiro que a Secom paga a essas agências de publicidade. Mas a ideia é
utilizar esses influenciadores para conseguir furar a bolha petista. São influenciadores que dialogam com determinados nichos da população e com eleitores de perfil mais conservador. Para citar um exemplo, Sadi, algumas semanas atrás o governo federal fez uma ação nas redes sociais com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dialogando com influenciadores do mercado financeiro, um setor que é muito arredio ao Palácio do Planalto. Então ele responde ali a questionamentos desses influenciadores. Recentemente também o apresentador João Kleber, que ficou conhecido naquele quadro Teste de Fidelidade, participou de uma ação do governo. Ele aparece ali interagindo com transeuntes no calçadão de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, numa peça, num material publicitário que tem uma pegada muito nacionalista, que questiona as pessoas de que lado que as pessoas estão, se elas são fiéis ao Brasil ou não. Então a ideia, a perspectiva é essa, tentar furar a bolha e ampliar o alcance junto à população. Mas também alguns influenciadores direcionados ali para a própria base petista. Um exemplo é a professora Laura Sabino, que é assumidamente de esquerda, inclusive fala que é comunista, e aí a ideia é engajar, é mobilizar a própria base petista. E a Juliana Braga fez um levantamento junto à Secretaria de Comunicação Social e olha só, Sadi, na internet houve um aumento de 110% dos gastos do governo em 2025. 69 milhões o governo gastou até agora, contra 33 milhões no ano passado, no mesmo período. E houve uma redução da verba usada na televisão, de 56% do total, para 46%. Ou seja, agora, eles mudaram o foco e agora o foco deles é investir em influenciadores para tentar convencer você, que o governo tá maravilhoso. É o que está acontecendo agora. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre essa pauta aqui. Vocês viram um vídeo que viralizou do André Fernandes, de pessoas ali no Ceará que tinham sido expulsas de suas casas. Uma cidade inteira foi expulsa por causa das facções criminosas. Matéria aqui para vocês. Facção expulsa a cidade inteira do Ceará. Quem ficar morre, Ou seja, quem ficar lá na cidade acaba perdendo a vida. Um distrito inteiro virou cidade fantasma depois que uma facção criminosa decretou quem ficar morre. O alvo foi Uiraponga, zona rural de Morada Nova, no Ceará. Em poucas horas, famílias inteiras abandonaram suas casas, deixando imóveis, animais e sonhos para trás. Muros pichados, portas arrombadas e ruas desertas mostram o retrato do medo. Moradores relatam que as ameaças começaram com bilhetes e mensagens de voz e terminaram com carros de fuga lotados e crianças chorando no colo das mães. Agora, o crime manda e o Estado tenta retomar o controle de uma área onde a lei já não chega lá. E literalmente é isso que aconteceu, Chegaram até o povo lá da cidade, da região, falaram: saiam todos, queremos toda essa região para nós. E aí o povo teve que entrar nos seus carros, sair correndo e largando tudo. Não levaram mudança, não levaram nada. Saíram com os carros e a roupa do corpo, porque essa foi a ordem da facção. Essa foi a ordem dos criminosos, E aí eu te pergunto, que país é esse? Inclusive, esse país não é assim de agora. Esse país é assim há muito tempo. Agora, só está espalhando para o país inteiro. É exatamente como um câncer, já estava lá, só que ele vai se espalhando. Olha esse caso aqui absurdo. A Beyoncé, que é uma artista muito famosa aí, a Beyoncé, ela gravou um vídeo em 2010 ou 2013, se eu não me engano, aqui no Brasil. E aí, o pai da Beyoncé, ele participou de um vídeo, de um podcast, explicando por que a Beyoncé não postou o vídeo, por que o clipe gravado pela Beyoncé não foi ao ar, embora fãs brasileiros esperassem que esse clipe fosse ao ar, um clipe que foi gravado numa favela aqui do Brasil. É simples, é porque a Beyoncé não sabia que tinha que pagar os criminosos. Ela foi expulsa da favela, teve que sair correndo num helicóptero e os traficantes, os criminosos, disseram que se ela postar o clipe, eles vão atrás dela. E ela ficou com medo, Afinal, é um grupo, que tem forças gigantescas. Olha só o trecho aqui. O pai da Beyoncé revelou que o clipe gravado no Brasil, Putting a Love Song, não foi lançado porque a Sony não pagou os bandidos da
favela. Olha o nível. Até hoje, os fãs brasileiros de Beyoncé ainda questionam porque o clipe de Put in the Love Song, na Love Song, parceria da diva pop com Alicia Keys, gravado no Rio de Janeiro em 2010, nunca foi lançado. 13 anos depois, porém, Matthew Collins, pai e empresário da cantora, finalmente revelou o motivo da produção nunca ter sido divulgada. Em entrevista ao podcast Reality with the King, o produtor afirmou que as cantoras teriam sido expulsas por meio do crime organizado da região que teria vetado as cantoras durante as gravações no Morro Dona Marta, na Zona Sul carioca. E aí, qual o exemplo que esse país passa, né? Isso aqui é uma coisa que aconteceu em 2010, né? E o crime organizado disse simplesmente que elas não poderiam, né, gravar ali, né? Qual a credibilidade se pode esperar de um país como esse, né? Qual a credibilidade? É um verdadeiro absurdo. Vamos lá, pessoal, matéria da Euronews aqui para vocês. A Alemanha é o mais firme defensor de Israel na Europa. Pois é, no segundo aniversário dos ataques liderados pelo Hamas contra Israel, o chanceler Johann Wadephul assegurou que, como a Alemanha, é o que sempre se posicionam mais claramente do lado de Israel, quando está rodeado de seus homólogos da União Europeia em Bruxelas, né? Ou seja, a Alemanha sempre vai estar do lado de Israel. E o que a gente mais está vendo hoje são grupos, né? São países aí comprando o discurso tosco, o discurso absurdo de que a Alemanha, né, de que a Israel, né, faz um ataque genocida, que é um grupo genocida, né, um discurso totalmente imbecil aí. Agora, o que chamou a atenção? Não foi lá fora, na Europa, foi aqui no Brasil. O Jacques Wagner, petista, senador do PT, disse aquilo que você, gostando ou não do PT, ou de senadores do PT, vai concordar. O Jacques Wagner disse que o Hamas tem que ser exterminado. E eu apoio essa fala do petista. O senador do PT, que é judeu, disse ser necessário não confundir o Estado de Israel com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O senador Jacques Wagner defendeu nesta terça-feira que o grupo Hamas deve ser exterminado. Ele deu a declaração durante a sessão solene do Senado em homenagem às vítimas dos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel. O presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, do União Brasil, que é judeu, não participou. O filho de Joseph Wagner e Sipa Perla Wagner, imigrantes judeus poloneses, Jacques é judeu. Em seu discurso, o petista chamou os ataques de 2 anos atrás de covardes. Disse ser necessário não confundir o Estado de Israel com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Hamas tem que ser exterminado, mas o governo de Israel, não. Hoje é um, amanhã será outro. Ou seja, fazendo crítica aí, né, nessa turma tresloucada aí, que fica gritando, né, feito louco aí, né, contra o Estado de Israel e gritando Free Palestine aí, né. Então essa turma aí, totalmente fora da caixinha. Não sou muito de concordar com senadores petistas, mas essa fala do Jacques Wagner aqui eu concordo em número, gênero e grau. Vamos lá, pessoal. Fundação de Soros paralisa a atividade nos Estados Unidos por escrutínio de Trump. Matéria do Braddock Show. Eu sempre cito a fonte, então essa aqui é Braddock Show, tá? O que acontece, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. O George Soros é um bilionário que fomenta, inclusive no Brasil, né, muitas organizações de extrema esquerda. Ele organiza e fomenta, né, a agenda woke, mundo afora. É uma figura, assim, absurdamente embrenhada na pauta woke e financia milhares e milhares de governos de esquerda e grupos considerados agora pelo Donald Trump como terroristas, como o grupo Antifa. E aí, né, o Donald Trump mandou fazer uma pente fino no George Soros para apurar, né, questões ilegais. E o George Soros
deu uma paralisada nas atividades, né? Fundações de Soros paralisam a atividade nos Estados Unidos por escrutínio de Trump. Ou seja, depois que o Trump mandou fiscalizar, né, a fundação do George Soros. Trump ordenou à Justiça, o Tesouro e o IRS revisar os fundos isentos de impostos por entidades financiando causas ideológicas do George Soros. Um memorando do Donald Trump menciona expressamente Soros como alvo de investigação sobre o financiamento político, ou seja, que o George Soros financia politicamente a esquerda, inclusive dentro dos Estados Unidos e vários outros países. A Open Society Foundation administra 25 bilhões de dólares financiando centenas de organizações. Responsáveis de ONGs admitem enorme medo de sanções ou perda da isenção fiscal. Várias entidades reduziram pessoalmente e declarações públicas. As declarações deles eram pró-grupo Hamas, pró-grupos palestinos, contra Israel, contra Donald Trump, a favor do grupo Antifas, né? Então, esses estão na mira agora do Donald Trump. A Fundação MacArthur e Ford ofereceram um respaldo legal a parceiros afetados pela investigação. Ou seja, essas duas fundações disseram que vão dar apoio jurídico para se defender, né, das investidas do Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Há uma epidemia do crime organizado e que está chegando em todos os lugares. Inclusive, você já deve ter visto aquele plano Minha Casa Minha Dívida, né? Ou seja, o Minha Casa Minha Dívida, Minha Vida, que se tornou aí um programa muito conhecido, está se enfraquecendo, está perdendo força. Inclusive, agora, né, o FGTS brasileiro pode entrar em colapso, o que vai afetar e muito, né, impactar em muito a questão do Minha Casa Minha Vida. Mas, segundo o Jader Filho, né, o crime organizado está tomando conta também do programa Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, o Jader Filho, anunciou nesta terça-feira que vai solicitar o apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para combater a ocupação de facções criminosas em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Ele simplesmente está acusando o seguinte, ele está dizendo, né, que esses grupos, depois que as pessoas assumem as casas, eles chegam, mandam as pessoas saírem e ocupam as casas através desses grupos criminosos, né? O Estado do Brasil, hoje, já não sei mais para que você paga imposto, né? Era mais fácil pagar pedágio para o crime organizado, porque o crime organizado está muito mais presente do que o próprio Estado, né? O Paulo Souza, comediante, e eu recomendo muito o canal dele, porque o cara é comediante de verdade, né? E crítico. Ele fez uma crítica aqui, né? Sobre sindicatos dos professores, que resolveram fazer uma comemoração um tanto quanto fora do contexto aí. Dá uma olhada no que ele disse aqui. Não existe doutrinação escolar não, Paulo. Para com isso. O Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo está celebrando hoje uma homenagem ao ataque de 7 de outubro, lá em Israel. Tá, Paulo, é uma homenagem às vítimas do ataque, né, Paulo? As pessoas completamente inocentes que foram assassinadas brutalmente. Negativo. É uma homenagem aos terroristas, aos assassinos. Então vocês acham que o Sindicato dos Professores, que não tem pudor nenhum em homenagear publicamente terroristas na escola com seu filho, entre 4 paredes onde ninguém tá vendo, eles são imparciais, eles não têm viés político algum? Com certeza. E o Lula não mente, a Erika Hilton é mulher e não tem censura também no Brasil. Vai confiando, meu amiguinho. Cara, eu não duvido que daqui a algum tempo, no 11 de setembro, das Torres Gêmeas, essa gente vai começar a homenagear Osama Bin Laden. Pois é. É bem esse nível, né? As pessoas que se dizem aí, né? O governo do amor, né? Mas vamos lá, pessoal. Recadinho rápido para vocês aqui, ó. Você que está nos acompanhando aí, entre em contato com a Imigra Mais, tá? Para conhecer o Uruguai, realmente um país que vale a pena. O telefone está aí na tela para vocês, 16 99321 0648, tá? O Uruguai é um país que literalmente, né, abre as portas para quem quer empreender.
toda a renda estrangeira, você não paga, né, imposto sobre a renda estrangeira. Você está vendo quanto o empresário está sendo sangrado, né, por todo o regime aqui no Brasil. E aí, uma ótima oportunidade é você abrir uma conta bancária em dólar lá no Uruguai, conseguir receitas, principalmente para você que recebe receitas, né, estrangeira, online. Isso é um mecanismo maravilhoso para você poder estar aplicando, né, a seu favor. Sem contar da garantia, né? Para pensar o seguinte, meu amigo. Olha só, você, né, que está hoje no Brasil, você não tem garantia jurídica nenhuma, de nada. O seu dinheiro vai estar todo controlado pelo governo, os impostos já vão ser descontados antes, e o seu dinheiro vai virar o Drex. Você nem sabe se no futuro você vai poder ou não comprar o dólar. Então, é importante você ter uma conta em dólar. Entre em contato com a nossa equipe vai estar aí para te ajudar. Combinado? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, e eu te vejo no próximo editorial.